A paz do Senhor, meus irmãos e amigo que me ouve neste vídeo. Quero trazer uma palavra da parte do Altíssimo para nossas vidas, né? Para os nossos corações. Quero agradecer antes o meu irmão em Cristo Jesus, o irmão Zaqueu, da Rádio Clique Gospel, Rádio Digital Clique Gospel, que tem feito a edição desses vídeos que nós estamos gravando. Vamos aqui meditar, aprender umas lições que se encontram aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. Fala da passagem do cego Bartimeu. Vamos aprender algumas lições nessa passagem bíblica para as nossas vidas. No versículo 46 diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamando o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, algumas lições importantes desse texto bíblico que nos ensina algumas coisas a respeito desse milagre que Jesus ele realizou na vida de Bartimeu. Bom, primeiro Bartimeu ele começou a clamar depois de ter ouvido dizer que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Ora, ele conhecia Jesus de Nazaré pelos milagres que Jesus realizava. Então ele sabia que Jesus, que era da cidade de Nazaré, passava por ali e ele já tinha ouvido falar. Dá a entender no texto que ele já tinha ouvido falar que Jesus fazia milagre. Mas veja só onde está a fé de Bartimeu. Ele expressa a fé quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, todos os judeus ensinavam naquela época, os ensinadores, os mestres da época, ensinavam que o Cristo, que aquele que era da descendência de Davi, viria de Belém e não de Nazaré. Tanto que eles uma vez disseram que nada de bom vinha de Nazaré, já tinha vindo de Nazaré. Mas a grande verdade é que esse detalhe importante esse detalhe que eles ensinavam a respeito da onde viria o enviado que era da descendência de Davi, não atrapalhou o milagre na vida de Bartimeu. Bartimeu não permitiu que esses detalhes que era tão ensinado, da onde os olhos de Israel estavam voltados, para onde? Belém. Os olhos de Israel, os ensinadores, eles estavam com seus olhos voltados para Belém. Mas de repente Bartimeu, que aprendeu que aquele que era enviado da descendência de Davi era de Nazaré, ele simplesmente sabia que um homem de Nazaré passava por ali, estava fazendo milagre. Ele simplesmente não permitiu que esses detalhes atrapalhassem a vida dele. Mas ele creu e disse: Você é o filho de Davi. Jesus, tu és filho de Davi. Jesus, tu és filho de Davi. Meu irmão, não permita que detalhes venham atrapalhar, tirar a sua fé, fazer com que o milagre na sua vida não aconteça. Não importa se você ora de véu, se você ora sem véu, isso são detalhes humanos. Não importa se você come, se você não come ou deixa de comer, isso é detalhe humano. Não importa se você está de barba, se você está sem barba, isso não é importante. O que é importante, meu irmão, importante é que você saiba que Jesus passa por aí e ele faz um milagre. Você tem que crer que Jesus faz um milagre na sua vida. Deixe esses detalhes. Não importa se você orou no sábado, se você deixou de trabalhar no sábado, o que você faz no sábado. O importante é Jesus, filho de Davi, está passando por aí, ele tem um milagre. Bartimeu não permitiu que esse detalhe atrapalhasse a vida dele, mesmo sendo ensinado exaustivamente que o filho de Davi, o enviado de Deus, viria de Belém e não de Nazaré. Isso era detalhe. Jesus nasceu em Belém, mas não foi importante isso para Bartimeu. O importante é que ele creu no milagre que Jesus
poderia e fez um milagre na vida dele. Segunda coisa que quero aprender aqui com Bartimeu, ou na verdade, aprender dentro do texto, nesse milagre que envolveu Bartimeu. Veja só, Bartimeu, ele clama, ele chama, ele pede misericórdia para Jesus, mas ele não é objetivo no clamor dele, ele não é objetivo naquilo que é a oração de Bartimeu. Ele começa a pedir por misericórdia, mas ele não diz para Jesus o que é que ele precisava. E misericórdia por que, Bartimeu? Bartimeu não fala o que precisa, ele apenas chamou a atenção de Jesus. Ótimo, mas o que precisa? O que a Bíblia nos ensina, meus irmãos? A Bíblia nos ensina em Filipenses 4:6 que todas as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. Filipenses 4:6, a Bíblia nos ensina que todas as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus com orações, súplica e ação de graça. Então a Bíblia está nos ensinando que a nossa oração tem que ser objetiva. Os nossos pedidos, naquilo que nós vamos pedir, nas nossas necessidades, Jesus sabe. Jesus não sabia que era um cego? Sabia. Jesus sabia que o que ele queria? Sabia. Porém, a Bíblia nos ensina que nós temos que ter objetivo, colocar diante de Deus, saber orar com objetividade nas nossas petições, nos nossos pedidos. Então, nisso, Bartimeu, ele não nos ensinou. Bartimeu nos ensinou que detalhes não são importantes para receber o milagre, mas nisso ele não nos ensinou orar como convém, orar de maneira correta. E pedir e colocar nossos pedidos diante de Deus é importante, a forma com que nós oramos. O que Jesus faz então? Jesus envia alguém. Jesus pega um dos seus discípulos e fala, vai lá e chama ele. E esse discípulo vai até Jesus, vai até Bartimeu, e mais do que chamar ele, ele encaminha Bartimeu até Jesus. E Bartimeu, quando chega até Jesus, ele faz uma pergunta para Bartimeu. Bartimeu, o que você quer de mim? O que quer que eu te faça? Porque Bartimeu não pediu nada, ele só pediu misericórdia. Quando Jesus fala assim, Bartimeu, o que quer que eu te faça? É como se Jesus estivesse falando, Bartimeu, por que eu tenho que ter misericórdia de você? Por que ter misericórdia? Qual o motivo, Bartimeu, de eu ter misericórdia de você? Se você só gritou e pediu misericórdia, mas por que misericórdia? Então quando Jesus diz para ele assim, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ou seja, Bartimeu, por que ter misericórdia de você? Então Jesus colocou as palavras na boca de Bartimeu. Jesus conduziu ele na oração correta. E ele disse, Senhor, que eu veja. Agora sim, Bartimeu, a sua oração está correta. Agora eu sei o que você quer. Você só me chamou a atenção, você está me chamando a atenção faz um tempo, mas você não pede. Agora sim eu sei o que você quer. Ou seja, você expressou o que você quer, Bartimeu. Então é importante isso. É importante isso. Veja que quem ajudou Bartimeu na oração, no pedido, foi o próprio Jesus. E nós? Quem nos ajudará? Bom, a palavra está ensinando para a gente orar e pedir com objetividade, ser objetivo na oração. Mas e nos momentos que nós precisamos tanto e não pedimos como convém pedir? Romanos 8:26 nos diz que nós não pedimos, nós não oramos, nós não pedimos como convém. Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele intercede por nós, ele, segundo as nossas necessidades, intercede por nós. Então a Bíblia está nos ensinando que nós devemos pedir com objetivo. Mas aquele momento que o Espírito Santo ele intervém e coloca as palavras na nossa boca, ele também intercede por nós, com os gemidos que é inexprimíveis.
Então, 3 lições eu tiro desse texto bíblico. Primeiro, Bartimeu não deixa que detalhes venham atrapalhar a sua fé, atrapalhar o seu milagre. Segunda coisa que o texto me mostra, que Bartimeu não pede com objetividade, ele apenas chama a atenção de Jesus. Terceira coisa, o Senhor Jesus, ele ajuda Bartimeu na sua oração. Quando ele faz a pergunta, por que tenho que ter misericórdia de você? Aí Bartimeu aprende que ele tem que ser objetivo na oração. E quem nos ajuda? O Espírito Santo. A palavra nos ensina, mas o Espírito também nos ajuda a pedir com objetividade. Fica aí com esse ensino e o Senhor Deus abençoe tua vida e tua casa. Amém.